Se você acha que para fazer dinheiro com ações você precisa acertar o timing, eu vou te mostrar 3 ações que na minha carteira dispararam bastante sem eu ter que virar um profeta. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. E se você quer aprender a investir em ações por longo prazo sem ter que ficar correndo em ações do momento, senta que esse vídeo é para você. Sem mais delongas, vamos para a primeira ação na minha carteira. A primeira empresa que entrou na minha carteira foi a Netflix, só que ela entrou de um jeito muito inusitado. Não foi por hype, porque provavelmente ela deve estar em hype só agora, e nem foi porque ela estava barata, segundo aquelas projeções bem bizarras de preço-lucro e preço-valor patrimonial, sabe? Foi porque ela caiu bastante. Isso não é uma coisa comum de acontecer na minha carteira. Eu não compro uma ação porque ela cai muito. Mas pelo fato dela ter caído muito, eu quis entender o motivo. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de entender. Quando uma empresa cai muito, como o caso da United Health, que caiu recentemente, coisa de mais de 60% em questão de 5, 10 dias, eu sempre busco entender por que caiu, né? É sempre uma coisa curiosa. Até porque isso não é um evento normal de mercado, né? Uma empresa cair 50%, 60% em poucos dias, ou até mesmo subir em poucos dias também, não é uma coisa típica. Então eu sempre gosto de ir lá e dar uma olhada e entender o que está acontecendo. E aí o que foi que aconteceu? Se vocês pararem para ver aqui lá para meados de 2021, outubro de 2021, ela bateu a máxima histórica. E aí ela caiu, ó, quase 50%. Na verdade bateu, ó, 50% de outubro para março. E aí pouco tempo depois ela caiu, ó, mais 50%. E se a gente pegar uma queda geral, a gente tá falando ali de uma queda de 73%, como a gente pode olhar aqui. A gente tá falando de uma empresa que caiu 70% em 6 meses, 7 meses, bastante coisa. E quando ela deu essa primeira queda, eu não tinha prestado atenção, pra mim não tinha acontecido nada. Ela deu a segunda queda, aí eu disse, cara, deixa eu dar uma olhadinha o que tá acontecendo com essa empresa. Quando ela caiu esses primeiros 50%, o Bill Ackman, que é um grande investidor lá de fora, ele comprou ações de Netflix. E pouco tempo depois dessa segunda queda de 50%, ele perdeu 400 milhões de dólares. Aí eu vi a matéria e disse, cara, como foi que ele perdeu isso? Aí eu fui estudar a Netflix. E provavelmente você sabe o que é o negócio da Netflix, como ganhar dinheiro, né? Ali por alto, basicamente, as fontes de receita. Mas provavelmente você não sabe analisar a Netflix a fundo, que era o meu caso lá atrás. Eu sabia como é que a Netflix ganhava dinheiro, o que é que ela fazia, mas de regra eu não sabia, entendia a fundo o negócio. E nela tinha uma pegadinha contábil muito grande. Talvez seja uma das ações que mais me deu ali ensinamento nos últimos anos como investidor. O que acontecia era que a Netflix dava lucro contábil, então você via lá na linha de lucro líquido, a empresa dando lucro, só que ela queimava muito dinheiro. Basicamente, que nem um adolescente que pega o cartão do pai e vai no shopping. Era basicamente isso. Mas como é que a empresa dava lucro e queimava caixa ao mesmo tempo? Isso aqui são alguns fatos bem curiosos, porque o maior gasto, o maior custo que a Netflix tem é com depreciação e amortização, que é um bem intangível. Basicamente, tudo que ela gasta hoje só vai aparecer como custo ao longo dos anos. Não é uma coisa na mesma época. Para ficar mais fácil da gente entender a operação da Netflix, eu trouxe aqui a DRE de 2019, para você entender o que estava acontecendo. Essa primeira linha aqui, a linha 9, é a linha de receita da empresa, tá? Então a gente tem aqui a linha de receita. A empresa receitava 20 bilhões ali em 2019, né? Se a gente para ver aqui, ó, o custo de receita deu 12 bilhões de dólares. Então ela tinha uma receita de 20, na casa dos 20 bi, e tinha um custo ali de basicamente 12, né? Os custos da receita. Até aí, bem tranquilo. E o que acontecia? Na casa desses 12 bi de custo, 9 era ali a amortização dos conteúdos adicionados, que é essa linha. Então, basicamente, a gente tinha que a empresa contabilizava lá na DRE 12 de custo e receita, e o que realmente vinha da amortização dos conteúdos era os 9 bi. Até aí, ok. Só que o grande ponto-chave da Netflix é essa linha Additions to Streaming Content Assets, que é basicamente o quanto ela está despendendo, o quanto está saindo de dinheiro para adicionar os conteúdos, ou seja, quanto é que ela gasta para fazer a produção daquela série, ou quanto ela compra ali de direitos autorais de uma série da Disney. É basicamente o custo que ela tem para a produção dos filmes, né? Additions to Content Assets. E qual é o grande ponto aqui para você entender melhor a Netflix? É que basicamente esses 13 bi, ele entra como se fosse um CAPEX. Pedro, o que é um CAPEX? É o Capital Expenditure, como se fosse um investimento. Só que o CAPEX é um investimento imobilizado. O que seria um investimento imobilizado? Para uma empresa que nem a WEG ou a Petrobras, é comprar um navio petroleiro, é comprar um maquinário, é comprar uma fábrica. Isso é CAPEX. Está comprando bem imobilizado. Só que a Netflix, ela não compra bem imobilizado, porque ela produz conteúdo. E aí o ponto-chave aqui é que esses 13 bi é um investimento. É como se fosse um CAPEX, mas não é CAPEX. Então, olha que curioso, daqueles 12 bi que a gente tinha de custo e receita, 9 é a amortização do conteúdo. Só que, todavia, entretanto, o que acontece é que a Netflix não gastou esses 9 bilhões aqui para a produção de conteúdo. Ela gastou os 13. Agora, olha a grande sacada. Você tem que na DRE, a gente tem um custo de 12
né? Custo de receita é 12 bi. Desses custos de receita, ela contabiliza que 9 aqui é de amortização dos conteúdos. Só que na prática mesmo, o quanto ela gastou foi 13. Então, tem esse descasamento aqui, tá? Quase 14, na verdade. Tem esse descasamento de quase 4 bilhões aqui. Isso porque essa adição de conteúdo adicionado, ela entra como um investimento. Ela não entra como despesa. E se não está entrando como despesa, não vai passar pela DRE. Então, acaba que fica mascarando o lucro contábil da empresa. E aí, na verdade, quando a gente faz a reconciliação, ó, do caixa operacional aqui, a gente tem que a empresa, ó, a Netflix queimava 2,8 bilhões. Tá? Em 2019 ela queimou 2,8 bilhões de dólares de caixa. Então, por mais que ela desse lucro contábil, na realidade a empresa queimava caixa, porque esse investimento aqui que ela fazia não entra como despesa. E se não entra como despesa, não passa pela DRE e, consequentemente, não vai chegar na linha de lucro. Então, por mais que a empresa desse lucro contábil, é tanto se a gente for parar para ver, ó, dava lucro aqui, ó, 1,8 de lucro, se a gente para ver, ó. Na realidade, a empresa fazia o quê? Ela queimava caixa. E até eu entender isso, demorou alguns meses para eu entender como é que funcionava esse modelo do Netflix, que é uma coisa muito nova, até porque essa questão até de amortização de conteúdo, como é que você vai amortizar, por quanto tempo, quanto é que uma série vai durar, como é que a gente vai ponderar uma série se vai durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, é uma coisa muito nova na contabilidade. Então, basicamente, a empresa era uma máquina de queimar dinheiro e hoje a coisa mudou. A Netflix está fazendo uma geração de aproximadamente 7 bilhões por ano positivo em caixa, então a história realmente mudou muito. E o que acontece é que a conta começa a fechar e sim, a cotação segue basicamente bons fundamentos, que é o caso que está acontecendo agora com a Netflix. Não à toa, se a gente olha a cotação aí nos últimos 5 anos, depois daquelas 2 quedas que ela começou a inverter essa geração de caixa, a Netflix subiu mais de 550%. Comecei a montar minha posição quando ela estava lá na faixa dos 230 dólares e atualmente está na casa dos 1.100 dólares. Então, deu para multiplicar algumas vezes ali o patrimônio que eu investi na empresa. Eu demorei um tempo para entender o que estava acontecendo, mas depois que eu entendi, realmente fez muito sentido dentro da minha tese. Então, você precisa ali saber o que você está fazendo para não sair correndo desesperado que nem um Bill Walker não saiu. Vamos para a segunda empresa, mas antes, você já é investidor de longo prazo de verdade, já deixa aquele like maroto na confiança e se inscreve no canal, que é muito importante. Agora, se você não é investidor de topo, não é investidor de longo prazo, guarda teu like para até você aprender uma coisa nova nesse vídeo, porque quando você aprender, deixa o like e se inscreve no canal. Afinal de contas, like mal dado alimenta algoritmo ruim. Então vamos para a segunda empresa. A segunda empresa é um Mercado Livre, né? Muitas pessoas eu vejo dizendo, não invisto em varejo no Brasil, não dá. E realmente, investir no varejo no Brasil é realmente uma coisa bem complicada, para falar até a verdade. Margem baixa, pouca diferenciação, guerra de preços. Eu consigo entender se você não investe em varejo no Brasil. O grande ponto é que muitas pessoas, elas generalizam, não invisto em varejo. Só que você esquece que existe varejo ao redor do mundo inteiro. Então assim, vocês aqui, não invisto em varejo no Brasil. Tudo bem, mas o mundo não é só o Brasil, você tem que entender isso. E toda economia forte vem de um varejo forte. E aí a minha tese de investimento no varejo foi baseada totalmente nos Estados Unidos, que basicamente eu comecei investindo em Dollar General, Costco e Amazon. Só que o que aconteceu foi que de uns anos para cá a Amazon inverteu muito a sua geração de valor, de onde é que vinha. Ela vinha basicamente da parte online, né, daquela venda do marketplace. Só que hoje em dia boa parte da receita da Amazon vem do Amazon Web Service, que é basicamente a parte de nuvem da Amazon. Então, o que acontece é que eu disse, cara, a Amazon talvez não faça tanto sentido eu enquadrar mais ela como uma empresa totalmente de e-commerce, porque ela está muito voltada para a parte de nuvem. Então eu quero procurar outra empresa que seja bem voltada para essa parte de varejo online. E aí foi quando eu comecei a caçar, e aí achei o Mercado Livre. É um negócio que é sólido, ele é muito dominante no Brasil e na América Latina, forte no e-commerce e também tem um bom braço financeiro, muitos de vocês conhecem o Mercado Pago. Crédito, antecipação, pagamento, virou basicamente uma fintech do varejo. Eu comecei a montar minha posição no final de 2023, a ação estava custando 1.400 dólares e hoje em dia está na casa dos 2.600. É resultado é que nos últimos anos a empresa explodiu receita, EBITDA, lucro, geração de caixa, uma máquina, tá? Simplesmente fenomenal, tá até batendo máxima histórica recentemente. Uma coisa que o preço da ação tá bem alta e é bem provável que quando você veja esse vídeo pode ser que já tenha desdobrado, ou seja, uma ação se dividiu ali em várias, mas lembre-se que desdobramento não tem impacto nenhum para o investidor do ponto de vista financeiro. No final do dia é só o preço de uma ação que vai ser dividido, mas vai ser criado novas ações. Desdobramento só muda preço, não muda valor. E a terceira empresa aqui no meu portfólio que deu um bom resultado foi a Ferrari, tá? Esse é um case excepcional também que eu tenho dentro do meu portfólio, que basicamente não é uma montadora, eu chamo que é uma máquina de imprimir dinheiro com exclusividade. A Ferrari quer passar isso para os seus consumidores, é algo muito exclusivo, é algo muito particular, que pouca gente tem acesso. Porque diferente de uma montadora tradicional, uma Chevrolet, uma Toyota, uma Volkswagen, ela não briga por preço, as margens estão batendo na casa dos 25%, trabalha
com lista de espera, não com liquidação, e entrega resultados sem ter que ficar dobrando produção todo ano que passa. Então é muito diferente de uma montadora tradicional. E se você tá preso naquela tese ainda de que carros elétricos vão dominar o mundo, cara, você não entendeu nada. Quem realmente gosta de carro, o cara quer ter um carro a diesel, um carro a combustão, um V6, um V8, um V10. Cara, é lindo, o som daquele carro é maravilhoso. O cara compra ali, não é porque é um carro, o cara compra a experiência de uma Ferrari. Eu comecei a montar minha posição em Ferrari lá pelo fim de 2022 e fui aumentando gradativamente os aportes à medida que o tempo ia passando. Eu entrei por volta de 190, 200 dólares e hoje em dia a empresa está custando 490 dólares. Deu para subir algumas vezes também na minha carteira. Essas foram 3 empresas que basicamente cresceram bem na minha carteira, principalmente Netflix. E eu não esperava que a taxa de crescimento viesse tão rápido, essa inversão da geração de fluxo de caixa como veio. E aí eu quero deixar 3 lições para você que é investidor de longo prazo, para você carregar isso que eu aprendi, tive de aprendizado com essas empresas. A primeira é que preço caindo não é oportunidade de compra. Isso que você tem que entender, Netflix caiu 75% e poderia cair ainda mais. Mas, se você tem uma boa tese fundamentada para o longo prazo que está se mostrando com resultado, o longo prazo vai te recompensar. Então, no caso da Netflix, caiu e me chamou a atenção. E aí eu fui entender a tese e eu vi que a tese fazia sentido. Aí eu adotei em carteira. Segundo, resultado contábil pode te enganar. Isso é uma coisa que eu mais vejo de erro dos investidores. Fico olhando lucro líquido, lucro líquido, lucro líquido. Quando na verdade o resultado contábil da DRE pode te enganar muito. É muito mais interessante você entender toda a estrutura de uma geração de caixa junto com a DRE do que você ficar analisando somente a questão de lucro e DRE. É uma análise bem completa. E a terceira é que longo prazo não é desculpa para você comprar porcaria. Muita gente compra muita empresa ruim, eu compro e nem analisa e fica naquela desculpa. Ah, mas vai inverter no longo prazo, vai virar o jogo no longo prazo. Quando na verdade você comprou uma empresa ruim, não tem longo prazo que salve uma empresa ruim. É muito difícil. Não é porque você vai esperar que a empresa vai dar certo, tá? Carregue isso para sua vida. Se você quiser aprender a fazer análise como Netflix ou como a Amazon, qualquer outra empresa que eu tenho em carteira disponível para os meus alunos, basta entrar no IZT, eu vou deixar o link para você acessar aqui na descrição. É o primeiro link, clica lá, se inscreve que eu mesmo vou entrar em contato com você. Aprendeu algo novo e já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Vejo todo topo, muito obrigado por ter chegado até aqui. E já lembra, né? Like maldado alimenta o algoritmo ruim. Tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então vai, deixa o like aqui para alimentar o algoritmo de uma forma positiva. Então é isso, muito obrigado até aqui. Se você não me conhecia, prazer, Pedro Guedes, economista, sócio do seu longo prazo. É só o começo.